Pronto, já botei para gravar. Então, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse dia pode ser um dia de muitas alegrias, pode ser um dia de muita dificuldade, ele pode estar reservando para nós coisas que nós não sabemos, mas o fato é que esse é o dia que o Senhor fez, muito comparado com é, Romanos 12, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a gente encontra ali esse consegue enxergar o agradável, mas esse é o dia que o Senhor fez. Então nós vamos nos alegrar nele, vamos estudar a sua palavra e vamos ver aqui, dando continuidade à segunda parte sobre a gripe espanhola, né? Então nós vamos estar aí vendo sobre isso. Mas antes nós vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que dê graça para esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque tu és Deus de eternidade a eternidade. Sabemos que esse foi o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para cada um de nós. Um dia, ó Pai, que nós não sabemos exatamente aquilo que o Senhor vai fazer, mas sabemos que o Senhor está no controle, para louvor da tua glória. Assim peço que o Senhor esteja abençoando essa aula, a fim de que todos sejam edificados para louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos iniciar a nossa aula. Nós vimos na semana passada sobre a pandemia, né? Nós estudamos sobre a quarentena, que também aconteceu naquele período, né? E como acontece hoje e está mais forte em alguns estados. Então, nós vamos dar continuidade. Nós vamos estudar hoje sobre qual foi a responsabilidade do governo brasileiro em 1918 a 1919. Na verdade, a gente tem até que olhar um pouquinho antes, porque o presidente do Brasil, quando a pandemia começou, foi o presidente Venceslau Braz. Ou seja, ele estava vencendo o mandato dele quando começou o surto de gripe espanhola. E vocês lembram do vídeo do Eduardo Bueno, em que ele disse que aquilo era apenas uma gripezinha, né? Impressionante como é que a história tragicamente se repete. E, na verdade, pelo que eu pesquisei, ele foi o principal responsável por essa questão da proliferação, porque ele não deu a atenção devida. Quando a coisa já estava se espalhando, foi que ele chama o Carlos Chagas e diz, olha, dá um jeito nisso daí. E nós vamos traçar um paralelo com o atual governo de forma imparcial, nos atendo aos fatos. Eu não vou puxar sardinha para ninguém, só pelos documentos, pelas notícias, o que foi feito. Por exemplo, nós só tivemos alguma ação do governo Venceslau depois que nós já tínhamos aqui um grande número de contágio, né? Até o presidente eleito para ficar no lugar dele morreu, né? E
o vice-presidente, Delfim Moreira, foi quem foi assumir o lugar dele, também já estava doente, né? Tanto com sífilis terciária quanto com a peste, com a gripe espanhola. Então, nós vamos traçar alguns fatos. Então, se você concordar ou discordar, você imediatamente abra o seu som e pode falar à vontade. Ou se tiver alguma contribuição para ampliar esse conhecimento aqui, tá bom? Eu quero só relembrar os termos, como faço em todas as aulas, para que os irmãos tenham a ideia. Vocês estão vendo aí, não precisa falar, mas eu vou dar um tempinho para que você possa ver que as palavras bíblicas para doenças, pragas e pestilências, mostrando que cada uma delas reflete as nossas definições hoje, né? Então, nós temos uma palavra para surto, nós temos uma palavra para endemia, nós temos uma palavra para epidemia, nós temos uma palavra para pandemia, todas elas no hebraico. E nós temos as mesmas correspondentes em grego. Mas talvez você pergunte, por que você só botou a do hebraico? Exatamente porque é uma língua mais antiga do que a grega, e para ter uma ideia da historicidade, do tempo de ação dessas doenças, como elas apareceram e qual foram a razão delas, como nós já vimos. E atualmente nós temos uma classificação para difusão geográfica, né? Nós temos a palavra surto, que vocês estão lembrados que eu falei, às vezes é uma doença que aparece num bairro, para epidemia, para um surto que ocorre em vários bairros ou na cidade toda. E nós temos a endemia, que ela é tipo de uma localidade específica, como no norte do país surgiu a doença de Chagas, e nós já vimos por quê. E nós temos a pandemia, quando ocorre algo que se espalha em diversas regiões do planeta, e você sabe que não está acontecendo só num país, mas em vários países espalhados pelo globo. E eu quero mostrar a vocês como as coisas aconteceram, né? Nós sabemos que onde essa doença primeiro se manifestou foi no Kansas. Do Kansas, como isso foi na Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos eram aliados dos franceses e, conforme essa seta aí, eles vão para a França. E lá na França, os soldados americanos eles acabam passando a doença gripe espanhola para os franceses. Dos franceses vai para os ingleses. E aí a coisa chega até na África, né? Porque o que acontece? Nós lembramos que quando essa doença chega na Inglaterra, eles também trataram como uma gripezinha, não fecharam, não fizeram quarentena. E aí o que faz? Eles mandam um navio, correio, para entregar correspondências nos países onde eles tinham cidadão inglês ou algum tipo de relação comercial, alguma carta urgente. E esse navio sai de Liverpool, vai para Lisboa, de Lisboa vai para Dakar, de Dakar vai para Recife, de Recife vai para Salvador, de Salvador, enfim, chega na cidade maravilhosa, entre aspas, hoje, né? Chegando lá, causa um estrago terrível. Então, esse foi o caminho que esse vírus fez. Então, naquele ano, esses navios eles param nas cidades portuárias brasileiras e essas doenças acabam se estendendo por todo o território nacional e centenas de mortos são registradas por causa do contágio desse influenza, né, dessa gripe,
que matava muito rapidamente. Bom, qual foi o grande problema para se combater esse vírus? É exatamente a mesma coisa que nós encontramos aqui, né? A demora do governo em agir. De acordo com os historiadores, as autoridades brasileiras, naquela época, eles custaram para tomar algumas medidas de prevenção. Aí você perguntaria por quê? A mesma razão por hoje. Você vê que o governador de Brasília decretou um lockdown e esse lockdown é, esse lockdown ele é refeito, saiu um novo decreto. Por quê? Porque os bares, os restaurantes reclamaram, né? Então havia uma preocupação muito mais comercial, muito mais é, em ganhar dinheiro, em manter os seus lucros, do que propriamente com o seu próximo, com o ser humano em si. E nós temos visto isso nas pregações do culto vespertino, que o homem continua o mesmo, né? Até pior, ele não muda. E aí esses distanciamentos sociais só foram tomados quando a pandemia já estava em grande parte do país. Se o Rio, se Recife, Salvador, todas as cidades onde esses navios pararam, se eles tivessem feito logo um distanciamento, né, para que isso se resolvesse, não teria se espalhado tanto. A desinformação também é muito grande. Por exemplo, eu estava lendo um estudo feito lá pelos cientistas americanos e eles dizem o seguinte: olha, quando você for para a rua, você tem que usar 2 máscaras, ou seja, uma por cima da outra, e além do mais, tem que tomar cuidado com o ouvido. Por quê? Porque o ouvido é também o meio pelo qual esse vírus entra. Então, você tem que botar um algodãozinho no ouvido. Eu não sabia disso. Nós não temos essa informação aqui, né? Então, esse é o grande problema. Os dados da Fiocruz são muito importantes, porque eles indicam que de outubro a dezembro de 1918, quando o presidente Venceslau estava lá, foi o período oficialmente reconhecido como pandêmico, ou seja, 65% da população adoeceu. Então, a gente põe na conta do presidente, Venceslau Braz, esse problema. Ele deixou de agir na hora dele, acho que estava no fim do mandato, ele não quis tomar nenhuma medida. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 14 mil óbitos pela doença, enquanto em São Paulo, ao menos 2 mil morreram. Então, vocês percebem que a falta de uma ação mais contundente contra qualquer doença, né? Quando a gente deixa de tomar uma atitude, ela vem mais forte. Por exemplo, quando a gente olha para todos os países do mundo, com exceção, né? Nem todo mundo no mundo tem uma porcentagem pequena que tem câncer, tem uma porcentagem pequena que tem problema de hanseníase, tem uma porcentagem. Então, há uma porcentagem mundial de doenças em que não atinge todo mundo. E há pouco investimento para se tratar hoje. Eu até diria que eu creio que já existe até a cura para o câncer. Mas quando você acha a cura para um problema tão grave, onde você vende tantos medicamentos, onde você tem um investimento altíssimo, um retorno altíssimo de dinheiro, dificilmente vai aparecer alguma coisa. É mais ou menos o que as empresas como Facebook, como Microsoft, e como tantas outras empresas,
Se alguém aparece com uma ideia que possa ameaçá-los, eles vão lá e compram as empresas de forma milionária para que eles não percam lucro. Então, de alguma forma, o governo precisava intervir nessa situação, mas o governo também ganha. Então, a demora em agir foi uma das grandes razões para que houvesse a pandemia da gripe espanhola no Brasil. Agora, a pergunta é: o atual governo agiu da mesma forma? Eu diria que não, pelo menos no papel, tá, irmãos? Não estou dizendo na prática. No papel, o presidente decretou, e eu vi isso no Diário Oficial da União, decretou estado de emergência no Brasil em virtude do surto de coronavírus no dia 4 de fevereiro. Ainda nós, no dia 4 de fevereiro de 2020, nós não tínhamos nenhuma pessoa infectada no país. Mas havia proximidade do carnaval e os governadores e os prefeitos que são responsáveis pela realização do carnaval, das festas, eles simplesmente ignoraram esse decreto presidencial, ignoraram essa orientação, porque, no caso, esse decreto previa que esse vírus chegaria ao nosso país. E eles prosseguiram com as comemorações de carnaval. Então, a portaria visava cuidar de forma preventiva para a chegada do novo coronavírus, porque naquele período não tinha muita gente saindo do país, tinha muita gente chegando no país. E a portaria, publicada no Diário Oficial da União, no dia 4 de fevereiro, ela é assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e permitia que a Secretaria de Vigilância em Saúde contratasse temporariamente profissionais de saúde, além de aquisição de equipamentos e uma série de contratação de serviços. Então, dia 4 de fevereiro. Então, houve, antes da doença chegar aqui, uma portaria, um decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, que você pode pesquisar lá se você quiser, com essas orientações. No dia 6 de fevereiro de 2020, o presidente assinou a Lei 13.979. Olha só, dia 6, ainda não existia nenhuma pessoa contaminada no país, que prevê quarentena e uso do método de isolamento e a proibição da entrada de viajantes que chegarem ao país com suspeitas de infecção. A quarentena, na lei, ela é usada para separar as pessoas contaminadas das pessoas não infectadas. E ela é aplicada às bagagens, meios de transporte, correspondência, uma série de coisas. Ou seja, a responsabilidade pelo carnaval, como nós dissemos, é das prefeituras, e não do governo federal ou estadual. Mesmo assim, o evento transcorreu em todo o país, e apesar do alerta do governo federal. E, segundo eu estudei o ocorrido 15 dias depois do carnaval, foram que as coisas foram ficando muito piores. E essa foi a grande dificuldade. E o que aconteceu? Para combater, lembra que estava uma guerrinha, né? O pessoal de esquerda, pessoal de direita, imprensa e presidente, algo que se arrasta até hoje. E no início dessa guerrinha, num artigo publicado no dia 5 de fevereiro de 2020, na BBC Brasil,
né? Vários especialistas eles explicam que, apesar da aglomeração de pessoas num espaço restrito, ela não cria condições ideais para o alastramento da doença. Ou seja, então, nada justificava, ou seja, na ocasião, o cancelamento do carnaval. Ou seja, a BBC News é um órgão influente de notícias, né, no mundo. Não, a BBC ela é um órgão de imprensa reconhecido mundialmente. E, em resposta à BBC News, os infectologistas que foram entrevistados, eles afirmaram que era sim preciso ficar atento ao avanço da doença, pois ainda não havia nenhum caso registrado no país, mas as festividades sempre traz muitos turistas. Olha só, o governo, ele, em relação ao Venceslau Braz, tomou as medidas. A imprensa, que hoje tanto combate o governo, veiculou informações que os próprios infectologistas disseram que era errado, que não deveria acontecer, que deveria ter, sim, atenção, conforme o decreto, mas nada disso aconteceu. Eu quero só lembrar, porque a gente não tem memória de ferro, né? Mas o carnaval ele começou no dia 21 de fevereiro de 2020. E o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, conforme está aí sublinhado, foi registrado no dia 25 de fevereiro, em um paciente de 61 anos que havia chegado da onde? Da Itália. Ou seja, se o decreto previa os cuidados para que ninguém entrasse no país com esse tipo de problema, mas, ou seja, o carnaval estava autorizado, então não houve, infelizmente, por parte de prefeitos e governadores, né, algo que pudesse impedir que essa doença chegasse ao país. Além disso, o próprio ministro da Saúde, que já estava em pé de guerra, né, começando em pé de guerra com o presidente, né, ou o presidente com ele, não sei quem começou, no caso do surto do coronavírus, ele disse que era mais preocupante ir para o exterior do que comemorar o carnaval no Brasil. E num vídeo, que eu até deixei aí, porque foi a UOL que fez essa entrevista, né? Ele diz o seguinte: há uma preocupação maior com pessoas, palavras do ministro. Então está entre aspas, porque literalmente foi assim que a UOL pegou esse. Eu tentei publicar aqui, mas como eu fiz com o Eduardo Bueno, mas a UOL não permitiu, né? Exatamente porque deve ter percebido o problema. Ou seja, há uma preocupação maior com pessoas que viajam ao exterior e uma possível infecção pelo novo coronavírus em outros países do que com a transmissão da doença causada pelo vírus durante as festas de carnaval realizadas no Brasil. Ou seja, isso ele disse no dia 26/2. O carnaval começou dia 21, ou seja, o carnaval não preocupa. Ou seja, o presidente foi contra, fez o que pôde, o que estava ao alcance dele, e nós percebemos hoje que a liderança do nosso país está dividida entre STF, Senado, a Câmara dos Deputados e o presidente. A gente nunca sabe o que vai ser permitido ou não. Então, absurdos estão acontecendo. Então, o presidente foi contra, apesar dele ser assim meio chucro, né? Meio não, né? Totalmente.
mas ele foi aconselhado que deveria tomar essas providências. Ele fez o que pôde, mas forças ocultas agiram, né, as mesmas que hoje os acusam de negligência. E a gente sabe que tudo isso tem a ver com dinheiro, né, irmãos? Infelizmente, algumas coisas acontecem que a gente fica assim, boquiaberto. Antes de fazer a conclusão, se alguém tem alguma pergunta, por favor, a hora é essa. Pode abrir o seu microfone e falar, um de cada vez. Se vocês estiverem ouvindo um fuso musical, foi porque um vizinho resolveu botar uma música muito alta aqui. Bom, já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou seguir. Na verdade, estou sendo informado que não é nenhum vizinho, não. É o culto da Igreja Batista. Tá tudo bem, pastor. Tá ótimo. Tá ok. Então, irmãos, me dão só um minutinho por causa do remédio. Eu preciso ir aqui rapidamente no banheiro. Já volto. Desculpe, irmãos, mas precisava. Então, embora essa gripe espanhola tenha efetivamente atravessado toda a pirâmide social, né? A gente sabe que qualquer vírus ele é democrático, ele vai atingir as vítimas das camadas populares, mas também vai atingir aquelas grandes autoridades, ou seja, o próprio presidente eleito, Rodrigo Alves, que não pôde tomar nem posse na presidência em 15 de novembro, porque ele morreu em janeiro de 1919, ou seja, por isso a gente tem que estar tomando. A gente está vendo que tem gente aí da alta sociedade morrendo por causa do coronavírus. E a gente tem que ter todo esse cuidado para não ser vitimado pelo contágio do coronavírus. Agora, independente do que o presidente fez ou deixou de fazer, né, Venceslau ou o presidente atual, a gente percebe que todos eles tiveram participação, né? Por exemplo, é inadmissível que nosso presidente ande sem máscara. Aquilo é um mau exemplo. Não importa se ele decretou no dia 5 de novembro ou não. É um péssimo testemunho. Essas, né, governos, né, aquela crise, os governos que estão fechando os estados são os governos de esquerda. Meu Deus, a gente tem que parar de pensar esse negócio de direita e esquerda e ver que a condição sanitária de saúde no nosso país ela já é decadente e deficiente há muitos anos. Aí você ouve ontem o governador da Bahia dizendo que não importa se a pessoa tiver um AVC, ela vai morrer em casa, porque não vai ter atendimento. Se ela tiver um infarto, ela vai morrer em casa. Quer dizer o quê? Você não tem como é que eu vou dizer? Um sistema de saúde que possa atender não só o pessoal de coronavírus, como outras doenças. Para onde foi o dinheiro? Por que o governo não investiu em saúde?
a saúde dos brasileiros, do ser humano, ela deve ser considerada mais importante que qualquer outra coisa. Então, a gente não quer saber de pracinha, a gente não quer saber de... Não, construam-se mais hospitais, invistam-se em mais leitos, em mais quartos ambulatórios de UTI, alguma coisa assim. Mas não, o roubo é tão descarado, que o próprio governador de Manaus, né, está sendo acusado de ter embolsado todo o dinheiro que o governo federal tinha mandado para eles há 6 meses atrás, para que eles preparassem. Onde está esse dinheiro? Por que não aumentou? Né? Então, foi parar em outro lugar, o que é uma tristeza isso. Né? Agora, como foi o fim da gripe espanhola? Eu vou passar aqui exatamente o que os médicos descrevem. Eles dizem que foi o maior holocausto da história. Ou seja, após o ápice da doença, lembra, nós tivemos 3 ondas de gripe espanhola num ano só. E que depois no final de 1918, esses casos começam a cair abruptamente. E tem um errinho ali, uma das explicações para o rápido declínio da doença é a de que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia que se desenvolvia após o contágio do vírus. E outra teoria que se sustenta é que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida por uma forma menos letal. Essa é a nossa oração, que o Covid-19 ele venha mutar para uma forma menos letal. Mas, infelizmente, o que está sendo visto é que há uma forma de Covid, a P1, né, lá em Manaus, que ela é 10 vezes mais contagiosa do que o vírus original. E essa é a nossa esperança. Tomara, né? Queira Deus que isso aconteça. Agora, a pergunta é, qual foi a participação da igreja? E aí é que é bacana. Nós vamos analisar o fato religioso numa perspectiva mais prática. Nós sabemos que o cristianismo desempenha um papel social destacado no enfrentamento das lutas pela vida. E eu não quero falar de um ramo específico do cristianismo, porque nós sabemos que o cristianismo tem vários ramos, né? Mas eu quero falar do papel, do enfrentamento nessas lutas, tanto no campo psíquico, né, fornecendo modelos a serem seguidos e que geralmente são experimentados em tempos de sofrimento, e o sentido por ele revelado. Vamos ver que o Evangelho nos ajuda a encarar nossas dores, as nossas situações difíceis e a situá-la dentro de um arco existencial mais amplo e profundo, além de nos dar uma vida espiritual mais profunda, nos elevar e nos aproximar mais de Deus. Nós vamos ver a participação da igreja nessa gripe espanhola, ok? Vamos então passar aqui. Primeiro eu quero falar da Igreja Católica. Você diz, meu Deus, pastor, a Igreja Católica. Bom, eu não estou considerando aqui a idolatria deles. Eles vão ter que se ver com Deus. Eu quero relatar aqui como eles fazem parte do ramo do cristianismo. Eu quero falar sobre algumas ações que eles tiveram nessa questão da gripe espanhola, pensando na questão ocidental, de onde a igreja estava localizada, que foi a Igreja Católica foi um ator social recorrente em vários episódios em que as pestes surgiram e dizimavam a população. Isso decorrer da história, mesmo antes da reforma, quando era uma igreja só. A igreja
antes da reforma, ela tinha uma atuação muito forte, e depois da reforma também manteve esse tipo de atuação. Muitos estudiosos que se dedicam a esse tema, de como a instituição se envolveu na história, na formação de hospitais, como se conhecem hoje. Você vê que vários hospitais recebem nome de personagens históricos e os colocam como santos, né? E isso, antes da reforma, existia uma base teológica, depois foi para uma base idólatra, né? Porque a Bíblia diz que nós somos santos em Cristo Jesus. Então, mesmo aqueles hospitais rudimentares que surgiram antes da reforma, eles foram todos construídos pela Igreja Católica. Depois não, depois começaram a surgir os hospitais particulares, e para poder chamar clientes, eles davam os nomes de alguns santos católicos. Só no quarto século, a Igreja começou a promover a criação em larga escala de hospitais para receber doentes, órfãos, pobres, além de hospedar estrangeiros. O objetivo principal desses espaços naquele período era esse. E também o primeiro leprosário da história, que assim se chamava antigamente, aconteceu nesse período, antes da reforma, né? A igreja, ela recolhia essas pessoas e tratava delas. Então, teve um papel muito importante. Então, esse espírito caritativo, universal, né? Que naquele período era uma novidade do cristianismo, era elemento fundamental que fazia com que houvesse uma ação, uma movimentação, a criação desses lugares de recolhimento, ou seja, só mostrando a ação histórica para chegarmos aqui na gripe espanhola. Então, o papel desempenhado pelos monastérios entre os séculos V e X século, ou seja, lugares também onde eles preservaram também a tradução das escrituras para que elas não se perdessem, mas eles também eram considerados hospitais, eles se tornaram centros de estudo, de transmissão de textos médicos antigos. Se hoje existe alguma forma de você consultar a história da medicina, é porque a igreja, nesse período, manteve um escrito. Infelizmente, poucos deles estão em inglês ou em português ou em qualquer outra língua. A maior parte deles de textos estão em latim, e nem todos eles são liberados pela Igreja Católica. Então, esses textos médicos antigos, além das ordens militares estabelecidas no período das Cruzadas, eles administravam esses hospitais no continente europeu, com destaque para os Cavalieri di San Giovanni, ou seja, onde existia o maior hospital, onde tinha uma maior ação de atendimento às pessoas. A pandemia de gripe espanhola, agora voltando para a gripe espanhola, ela começa a tomar uma grande expansão nos Estados Unidos, como nós vimos no Kansas, né? E a igreja, ela começou a se organizar, a se readaptar àquele momento de contágio. E nos Estados Unidos foi registrada uma história que é muito interessante, que chega a ser comovente, que foi a atuação de freiras naquele período. Acaso a Cruz Vermelha, ela avisa, né, a Cruz Vermelha informando
que a Filadélfia não tinha quantidade suficiente de enfermeiros para tratar dos infectados pela influenza, pela aquela gripe, porque era um contágio rápido, um crescimento muito rápido. Então, o arcebispo da cidade, e o que ele fez? Ele apelou para as freiras da diocese, que não poderiam deixar nunca o convento, mas que elas deixassem os conventos e se juntassem à equipe médica, né? E aqui vocês estão vendo exatamente um desses hospitais de campanha. E essas pessoas que vocês, essas mulheres que vocês estão vendo aí tratando desses pacientes, são freiras. E eu não sei, eu não me engano, mas se eu não me engano, acho que foram 2.000 freiras, eu não sei que foram, mas acho que eu registrei isso, foram liberadas para estarem tratando desses enfermos, né? É exatamente isso. Então, 2.000 freiras que nunca tinham tido contato com o mundo exterior responderam a essas solicitações do arcebispo e se arriscaram no combate à doença. E elas se responsabilizaram por uma região da cidade, e principalmente no cuidado de imigrantes provenientes da Itália, Ucrânia, Polônia, até da China. A China está sempre envolvida, né? Mas parece que nessa gripe espanhola ela não teve culpa nenhuma. Mas, no final da epidemia, 23 freiras, ou irmãs, como é o texto de onde eu pesquisei, haviam morrido de gripe. E o reconhecimento dos trabalhos prestados chega até o prefeito e ele faz um comentário, né, que ele nunca viu uma demonstração maior de caridade ou autossacrifício real, disse ele, independentemente do credo ou da cor das vítimas para onde as freiras eram enviadas. Eu entendo que, independente de qualquer divergência que tenhamos, que esse é uma das maiores manifestações de amor, de espírito caridoso, de espírito cristão e até de humanidade que essas freiras tiveram. E algo que deve ser imitado pelo protestantismo reformado ou não, esse espírito de autossacrifício real. É claro que até o momento não se foi, não houve nenhuma necessidade, pelo menos não foi veiculado, de que não há pessoas suficientes e que se precisa de voluntários. Eu quero até dizer para vocês que muitos voluntários da Marinha Americana se colocaram à disposição e quase todos eles morreram. Foi por isso que essas freiras foram chamadas, né, para que elas pudessem ajudar, porque era muito letal o contágio. Então, a história das pandemias no Ocidente, ela se entrelaça com a história da Igreja Católica, mas também da Igreja Evangélica reformada, faltou ali um DA, e com a de centenas de homens e mulheres que se doaram com o objetivo de levar cura e conforto para aquelas pessoas que sofriam. Porque na hora que você está doente, na hora que você está sentindo dor, olha, quando você vem com uma palavra de esperança, é uma coisa muito boa. Em todas as situações em que eu estive passando por dificuldade de saúde, pessoas me trouxeram palavras que me renovaram a minha esperança, que me lembraram de algumas coisas sobre a fé. E isso é muito, muito importante. Além de nos lembrar, né, da precariedade que atravessa a experiência humana sem distinção, ela nos leva novamente à questão sobre o papel da igreja no espaço público contemporâneo. Hoje, qual a nossa função, o que devemos fazer, quais foram os exemplos deixados na história. Então, tudo isso
nos leva. Mas o fato é que muitos da ausência da igreja no mundo moderno, nas doenças modernas, é por medo. Nós temos medo, nós ainda não, parece que a igreja contemporânea não está pronta ou não está consciente de que ela precisa ter esse espírito de autossacrifício, né? Esse espírito que se doa, que pensa mais no outro do que em si mesmo. Eu preciso aprender isso, todos nós precisamos aprender isso. A igreja, não só brasileira, mas a igreja do mundo, não vou dizer 100%, porque algumas igrejas estão efetuando isso, né? Eu digo que os nossos missionários em terras de perseguição têm esse espírito de autossacrifício, mas nós precisamos aprender isso, né? Porque às vezes nós nos acomodamos porque a situação ainda não chegou até nós. Então a gente sabe que isso, é claro, nós temos aqui, no caso, o Luiz, que teve a Covid, e muito embora você tenha o desejo de ajudar, às vezes as próprias autoridades não impedem a entrada, até dos próprios familiares de estarem juntos, e aí você tem que orar para que haja um enfermeiro crente lá que leve uma palavra de conforto e de consolo. E às vezes Deus vai usar até a pessoa crente doente para confortar aquele que está do lado dela, né? E isso é uma coisa que é importante. Nós temos que nos readaptar, nós temos que nós temos que aprender a nos conduzir nesse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, né? Bom, a gripe espanhola, ela foi de fato considerada a maior pandemia mundial conhecida até hoje. Ela causou mais mortes do que a peste negra ao longo de vários séculos e quase 3 vezes mais do que o número de mortos da Primeira Guerra Mundial. Com essa gripe foram contagiadas cerca de 500 milhões de pessoas, né? Esse não é o número total de mortos. Mas 500 milhões de pessoas foram contaminadas, foram contagiadas por essa pela gripe espanhola. Então, foram 500 milhões de pessoas e matou mais pessoas em 25 semanas do que a SIDA, né? Que é o termo aportuguesado para o HIV, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, o HIV, né, em 25 anos. Ou seja, em 25 semanas, a gripe espanhola matou mais do que o HIV em 25 anos. Para vocês terem uma ideia dessa letalidade desse vírus. Então, a gripe espanhola foi 25 vezes mais mortal quando comparado com outros vírus idênticos, com outros influenzas. Uma das suas características foi a sua elevada mortalidade entre pessoas com idade, de baixa idade, né? Entre 20 e 40 anos, que são consideradas pessoas novas, né? Então, nós olhamos aí essa situação. A igreja evangélica, ela também foi afetada pela crise naquele período. E o isolamento atingiu a igreja, porque o que aconteceu foi que a igreja tentou responder, tentou ajudar ao próximo, inclusive por meio da sua rede hospitalar. A igreja evangélica também tinha a sua rede hospitalar. Mas o que aconteceu? No dia 11 de outubro de 1919, os líderes da sede mundial, ou seja, da igreja evangélica, existia um núcleo, né, mundial de igrejas, havia um, eles tomaram uma resolução intitulada Organizando as Igrejas para o Trabalho de Emergência. Nesse período, as igrejas evangélicas eram mais unidas e havia uma pessoa
que é a chamada Organização Mundial de Igrejas, que eles eram tantos fiéis na doutrina como também no trabalho de organização. Hoje, a Organização Mundial de Igrejas ela é comunista. Você não tem nenhum pastor reformado, nenhum pastor, nenhum cristão evangélico participa, porque ela se tornou um órgão comunista, liberal, né, que aceita todo tipo de moralidade com base no amor. Mas naquela época, não. Então, esse trabalho foi documentado e recomendava que as igrejas fossem mobilizadas e preparadas para atender os próprios evangélicos, primeiro, e o restante da população. Então, isso chegou aqui no nosso país também, essa orientação. Não era uma determinação, porque cada denominação tinha o seu líder, tinha o seu presidente. E o que todo esse trabalho estivesse sob a orientação dos médicos e enfermeiros que fossem cristãos. Olha só, essa era a ideia. Nos hospitais evangélicos, que existem, hoje ainda existem, para atender as pessoas cristãs, dar a prioridade, e depois os outros, que não fossem cristãos. Mas todos eles deveriam ser médicos comprometidos com a fé cristã. Igreja, no caso, um dos comentários que eu vi lá, ela existe para ajudar na hora da morte, não só na hora da vida, mas importa viver bem com Cristo e morrer bem com Cristo. Essa era a ideia da Organização Mundial de Igrejas naquele período. E, às vezes, você tem pouco relato sobre isso, por causa até mesmo da implicância da Igreja Católica, né? Muitos escritos, muitos relatos do trabalho da Igreja cristã não católica, né? Depois da Reforma, eles são basicamente ocultos ou quase não existem, mas a gente cavucando procura e acha. Bom, aqui está um hospital evangélico. Esse aqui é um templo de uma igreja que foi adaptado. E todos esses enfermeiros, médicos que você está vendo por aí, segundo as informações que eu li, todos eles são servos de Deus. Bom, eu não vou falar de todas as igrejas dessa época. Eu separei aqui a atividade da Igreja Presbiteriana de Curitiba, que, na minha opinião, foi a igreja que melhor se desenvolveu quando a gripe espanhola atingiu o seu auge no país. A Igreja Presbiteriana de Curitiba, existe há mais de 122 anos, ela é uma igreja centenária, né? Ela está situada na rua Comendador Araújo. E desde que foi levantada em 1895, quando ficava longe do centro da cidade, ela presencia momentos que ajudaram a construir a história, não só de Curitiba, mas do Paraná. Ela é uma igreja que teve uma grande relevância na assistência das pessoas que estavam contaminadas com aquele vírus. Aqui você tem uma ideia do antes, né? Olha aí, você vê onde a igreja é situada, à direita, né? A minha direita, a sua direita você pode ver, e o depois, que é aqui, ó. Também essa igrejinha cinza aqui. Tem ali a placa, né? Mostrando as aulas que eles desenvolviam, essas coisas todas aí.
É bacana. Agora vamos ver aqui. Como ela ficava em uma das estradas de mais movimento ao centro, ela viu o vai e vem dos carroceiros que levavam produtos ao mercado municipal, localizado, ficava bem no centro da Praça Generoso Marquês, no final do século XIX. Então, diversos carregamentos de erva mate passaram em frente às portas da igreja. E durante a epidemia de gripe espanhola, em 1918, ela abrigou doentes dessa gripe espanhola dentro do seu templo. Ou seja, ela fez do templo dela um local onde pudesse abrigar os doentes de Curitiba, que já lotavam todos os postos de atendimentos oficiais, que não tinham mais para onde ir. O que o pastor fez? Abriu a igreja e fez dela um posto de atendimento. E ali, médicos cristãos que atenderam naquele local, o próprio pastor ficava ali trazendo palavra de conforto e consolo, bem como os presbíteros, os diáconos, que estavam dando auxílio para essas pessoas dentro da igreja. A foto que nós vamos ver daqui a pouco, né, é um dos registros mais antigos dessa igreja. E no verso dela diz: fotografia da igreja presbiteriana no pastorado do reverendo Osias Gonçalves, 13 de maio de 1919, oferecida por deve ser Maria, não sei, Ernestina Cesário, em seu aniversário, em 31 de maio de 1956. A imagem ela foi registrada por Antônio Galiano, um fotógrafo de Curitiba, Paraná. Está na íntegra, eu peguei isso lá da igreja. Então vamos ver. Eles não podiam mais se reunir dentro da igreja, então eles se reuniam aí, né? Muito interessante. Dentro dessa foto existem muitos médicos, muitos enfermeiros, pessoas que atenderam aos hospitais. E o reverendo Osias, ele está sentado, ele é o segundo da direita para a esquerda, atrás de uma criança vestida de preto. Olha aí. Essa é uma foto histórica. Muito, muito bela atitude da igreja. Ele é considerado um dos heróis da fé, porque ele não só lutou contra a gripe espanhola, mas ele lutou contra inúmeras adversidades. Ele foi uma figura notável na sociedade curitibana, socorreu inúmeras famílias durante as epidemias de tifo em 1917, gripe espanhola em 1918 e 1919. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, ofereceu templo para ser hospital militar, caso fosse necessário. Olha só o desprendimento. E ele morreu precocemente. Né? Não foi por causa de um tipo de vírus, mas foi por causa de um câncer no pâncreas. Ele morre aos 48 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi considerado um herói, né? Essa epidemia de gripe que atingiu ao Brasil, né, de forma específica, como estamos vendo aqui no Paraná, chegou em setembro de 1918, em Paranaguá também, e foi subindo a serra, atingiu Curitiba, a região, ainda até as regiões mais afastadas, como Guarapuava. Eu conheço Guarapuava. Guarapuava é um centro agrícola, né? Quase eu fui pastorear lá, mas um lugar muito bonito e muito frio também. No mês de outubro foi quando houve o pico de casos da gripe espanhola, botando exatamente como está na ata da igreja. E as autoridades tiveram que aplicar o isolamento social e várias regras de higiene para evitar maiores contaminações.
Um médico chamado Dr. Trajano Reis, médico que esteve coordenando as ações do controle da epidemia, ele fez vários apelos nos jornais para que a população, como está aí, confie nas medidas defensivas contra a epidemia tomadas pelos beneméritos, senhor presidente do Estado, ou seja, que havia tomado. Cumpra o que está sendo orientado. Quando estava chegando o feriado de finados, aí, outra vez, está no jornal, né? A Diretoria Geral do Serviço Sanitário adotou a medida de suspensão de cultos e os encontros dos cemitérios, porque achavam que poderia propagar a doença. No dia 25 de outubro, no jornal A República, saiu uma coluna com todas as observações de saúde e, no final, um edital proibindo os ofícios religiosos em todas as igrejas desta capital e subúrbios, que quer católicas, quer de outros ramos do cristianismo, no dia de finados. Então, as igrejas deverão ser conservadas, fechadas. Olha só, essa foi uma determinação daquela época, também foi uma determinação que no início da Covid também foi tomada por aqui. Tudo que está entre aspas foi que eu retirei do jornal ou da ata da igreja, que é pública na própria internet. Então, como bons presbiterianos, cumpridores da lei, no dia seguinte, dia 26 de outubro, saiu no já citado A República e no Diário da Tarde uma nota com os seguintes dizeres: atendendo aos conselhos da Inspetoria de Higiene, olha só, tá como né? A Igreja Evangélica Presbiteriana da Rua Comendador Araújo resolveu não realizar amanhã, domingo, os cultos de costume. Ou seja, isso é um elogio. Né? Por trás dessa nota está um elogio à obediência civil, que é uma coisa que todo cristão deve ter, desde que essas leis não contrariem a palavra de Deus. Em meados de dezembro, a epidemia da gripe já estava bem controlada e as atividades estavam voltando ao normal, o que não é o caso hoje. Muitas igrejas estão abrindo têm a permissão de abrir, mas não estão usando devidamente a proteção. Foi o caso, infelizmente, do pastor Sabino, por quem nós temos orado e, graças a Deus, ele tem melhorado. As pessoas estavam indo para o culto e não estavam usando máscara. Então, esse negócio de fazer da fé um amuleto é um perigo muito grande. E é o caso de várias outras pessoas que no grupo dos pastores, colegas meus que se formaram no seminário presbiteriano, estão relatando os problemas de contaminação das igrejas que estão voltando sem o devido controle. E muitas daquelas que estavam abrindo fecharam, como é o caso da Igreja Presbiteriana Betânia. Por quê? Porque não há mais leito no hospital, não há mais UTI, a porcentagem é muito pequena, nem para as pessoas que têm plano de saúde ou atendimento existe UTI, pelo menos aqui em Teresópolis, e a gente tem que tomar todo o cuidado. E nós temos que nos readaptar a essa situação até que haja, de fato, condições de estarmos juntos sem que isso ofereça nenhum tipo de risco para os membros da igreja. Por isso, nós temos que ter, irmãos, paciência. O meu reitor, ele dizia para a gente, né, quando a gente estava passando por alguma luta, ele dizia: aguenta, irmão, aguenta. E nós temos que aguentar mesmo e entender que esse é um período especial na história, mas não quer dizer que nós devemos deixar de fazer o bem a qualquer pessoa, mesmo aquelas que estão debaixo da égide desse maldito vírus. No dia 24 de dezembro,
o jornal A República anunciava festa religiosa na Igreja Presbiteriana da Rua Comendador Araújo. Realiza-se hoje, às 19 horas, no caso, 19h30, uma linda festa de Natal para o qual foi organizado, como está no jornal, um excelente programa. Ou seja, o mesmo jornal que publicou o fechamento agora está anunciando a abertura da igreja num culto de Natal. Como isso é importante para nós? A igreja, ela tinha o seu templo como sendo um posto de saúde, ela se reunia no jardim da igreja, mas teve uma hora que nem isso foi possível. Mas ela recebe esse elogio, ela recebe essa divulgação, essa promoção, né, por ser uma igreja que obedecia a lei. Mas é impossível você ler, está marcado em vermelho e verde, né, lindas cores, mas não dá para ler. Você só consegue saber o que está escrito porque a igreja registrou em seus autos, né? Bom, só para terminar, nós já estamos aqui a 1h20, né? A gente vai falar sobre os cientistas cristãos, né, o que eles fizeram no próximo domingo. Mostrar que muitos heróis apareceram nesse período. Médicos, quer cristãos, quer não. Enfermeiras também. Pastores que atuaram. Eu estou citando aqui só o caso do pastor presbiteriano. Mas tiveram vários pastores batistas, várias igrejas, vários outros irmãos de várias outras denominações que estavam no país, que fizeram a mesma coisa. Muitos irmãos que resolveram fazer isso morreram pela gripe espanhola. Mas o fato é que a gente vê, né, os marinheiros americanos, para os irmãos terem uma ideia, nos Estados Unidos, muitos marinheiros cristãos, eles se voluntariaram para os cientistas, já que os testes em porco, em cabra não estavam dando certo, eles se voluntariaram para que fizessem o experimento neles. E a maioria, ou quase todos eles, morreram para que se pudesse achar o quê? Uma vacina para a gripe espanhola. Isso é um auto-sacrifício. Eles se voluntariaram, pode me usar como cobaia nesse tratamento, porque a urgência pediu aquilo. É interessante que depois da gripe espanhola, isso foi proibido. Quando surge a Organização Mundial da Saúde, isso foi proibido. Mas são vários exemplos de que a igreja ela nunca esteve inativa em períodos de crises mundiais. Muito pelo contrário, ela sempre esteve participando ativamente. Mesmo que nós não venhamos a encontrar registros, eu tenho certeza que não foi por falta de ação, mas foi por omissão daqueles que resolveram contar só um aspecto da história. Eu vou terminar aqui com uma oração. Em seguida, eu vou desligar a gravação e aí nós vamos abrir para perguntas e até para confraternização. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de vermos à luz da história aquilo que o Senhor fez através da tua igreja em tempos de grandes dificuldades, quer nas guerras, quer nas pandemias, quer nas doenças. O Senhor sempre esteve presente
através da atuação do teu povo, do alto sacrifício, do espírito de amor, de caridade, de humanidade. Ó Pai, obrigado pela relevância dos teus filhos e do Senhor, principalmente, que inclina e que move corações em momentos de grande luta e de grande dificuldade. Assim, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Glórias ao nosso Deus.